Continuando o terceiro vídeo, amado e amada, o terceiro pedaço do fruto, a paz. O Espírito Santo produz dois tipos de paz. A primeira paz que ele cria entre nós é Deus. Nosso pecado foi pago, nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos e filhos. Justiçados, justificados, pois mediante a fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1. Esse é o primeiro tipo de paz, a paz com o céu. Segundo tipo de paz na terra, a paz entre nós, a harmonia na igreja. O Espírito derrota a carne, espalha a paz. A paz que o Evangelho cria em lugar. A igreja, não há paz entre os irmãos, é uma igreja que está andando na carne. Sim, Paulo diz, estão relacionados ao relacionamento sem paz. Inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja. Eu sei que eu estou andando no Espírito quando estou promovendo união e não divisão. Nós podemos continuar vivendo em amor, alegria, paz, se continuarmos andarmos no Espírito. Não sejamos como britadeiras que causam temor e estrago onde passam. Sejam crentes amortecedores que observam o impacto e promovem a estabilidade que a paz de Cristo traz. Colossenses capítulo 3, verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, a igreja. Longanimidade. A longanimidade é uma outra palavra para a paciência. Paciência é a primeira qualidade do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, uma maneira de crescer a paciência. Outros pecadores é meditar em como Deus é paciente conosco, o pior dos pecadores. Foi assim que Paulo escreveu o testemunho de conversão para ser publicado a palavra de Deus, que diz, Paulo descreve como o Senhor salvou você. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, designando-me para o ministério a fim de que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé do amor de Cristo Jesus. Essa palavra é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim eu sou o principal pecador. Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, paciência e o serviço de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Diante dessa completa paciência, Paulo não se aguenta e escreve, assim o Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 e 17. Não é maravilhoso saber que nós, pecadores, temos um Salvador paciente? Nós precisamos que Deus seja paciente conosco, porque nós crescemos em santidade muito lentamente. Nós precisamos que as pessoas sejam pacientes conosco, porque nós pecamos, pedimos perdão e depois pecamos de novo. Se Deus é paciente e as pessoas são impacientes conosco, mais do que nós nos percebemos, nós devemos também, andando no Espírito, ser paciente, pavio longo, não pavio curto, longanimidade, ânimo longo, estourar rápido é coisa da carne, paciência é evidência que o Espírito Santo está com você. Deixe-me falar algumas perguntas para você. Marido e esposas, você tem sido paciente um com o outro? Pais e mães, vocês têm sido pacientes com os filhos? Jovens, você tem sido paciente com seus pais? Crianças, você tem sido paciente com seus irmãos? Meus irmãos em Cristo, você tem sido paciente com os seus irmãos na igreja de Cristo? Provérbios capítulo 16, verso 32.
É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que se conquista uma cidade. Não podemos crescer em paciência, nos lembrando de como Deus é paciencioso conosco. Vamos olhar para o próximo, 2 pedaços de gomos de laranja da santidade junto. Versículo, benignidade, bondade. E eles não são sinônimos, mas são semelhantes. A benignidade, Paulo está enfatizando essa atitude de ser gentil com os outros em vez de duro. É com bondade que ele talvez, pensando mais em atos de bondade que demonstram cuidado com o outro, como vocês, oferecendo carona, comida, dinheiro, tempo que for necessário para cuidar do outro. Efésios capítulo 2, aquela passagem maravilhosa sobre o Evangelho da Graça, Paulo está falando sobre Deus, que Deus nos tratou. Paulo descreve a nossa salvação como a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, verso 7. A bondade de Deus vem do céu e pela cruz chega até o coração pela fé. Uma vez que experimentou essa bondade, disposição de praticar atos de bondade com os outros é criada. O Espírito Santo usa os nossos atos de benignidade e bondade para aumentar os laços do amor entre nós da igreja. E quanto mais o nosso amor aumenta, mais próximo nós ficamos uns dos outros, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mais preocupado com os outros. É dessa maior proximidade nasce mais atos de amor para com os outros. A igreja se torna um celeiro de bondade para a glória do agricultor, nosso Pai. Assim o mundo consegue ver ainda mais claramente a face de Cristo em nós, porque estamos nos amando como Ele nos ama. Fidelidade. Uma pessoa fiel é uma pessoa digna da nossa confiança. Fidelidade é ser leal a um compromisso feito, como Deus é fiel à aliança que Ele fez conosco através de Cristo. Nós quebramos a nossa parte da aliança, mas Ele nunca. Salmo 117 diz que a fidelidade de Deus dura para sempre. Ele não vai desistir do bem que Ele prometeu nos fazer. Salmo 57 diz que a fidelidade de Deus se eleva até as nuvens. Não é possível medir, é alta demais. É das nuvens que o nosso Salvador fiel veio, e das nuvens que Ele voltará com grande poder e glória. Esse pedaço do fruto do Espírito é um gomo doce de provar. Fidelidade essencial para o relacionamento fluir como um rio de água viva. Irmãos fiéis em Cristo são aqueles em quem você pode confiar. Uma igreja cheia de irmãos fiéis é uma igreja onde o amor flui como um rio de água e na temperatura de 28,5 graus. É a temperatura perfeita, a temperatura divina. É refrescante estar dentro de um lugar assim. É refrescante para o nosso coração ver um lugar assim. 8º, mansidão. O dicionário da palavra bíblica tem uma definição interessante para mansidão. Mansidão é a quantidade de não ser excessivamente pressionado para o senso da importância de si mesmo. Você percebe, amado e amada, a relação em mansidão e humildade? Mansidão é o tipo de esvaziamento libertador. Eu não vivo cheio de si mesmo. Eu encho o pensamento sobre Deus, sobre os outros. Esse é o pedaço do fruto chamado mansidão, que faz você querer lavar a louça de novo, mas quando você já tenha lavado de novo. Cozinhar de novo e trocar a fralda de novo, ajudar as coisas da escola, ajudar a juntar as coisas da escola, aconselhar de novo, usar os seus dons para as pessoas conhecerem mais Cristo. A mansidão cria o espírito de servo. Uma pessoa pode, porque ela vive pensando nos outros e em si mesmo. A mansidão vem do autoaquecimento.
Sabe o que é mais importante sobre a definição de mansidão? Não ser impressionado com as próprias importâncias, é que Jesus é manso e humilde de coração. Jesus é uma pessoa mais importante da história. Ele é a pessoa mais importante do universo. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Jesus não é só muito importante. Ele é o centro de tudo o que existe, tudo que gira em torno dele. Se tem alguém nesse mundo que poderia ser consumido pela importância de si mesmo, essa presença é o Senhor Jesus. Ele sabe o que tudo é e sobre Ele e para Ele. Mas ainda assim, Ele disse sobre Ele mesmo: eu sou manso, humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 29. Isso é impressionante, amados e amadas. Eu não vim para ser seguido, mas vim para servir e dar vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Isso é impressionante. O espírito desse rei manso está nos amansando, nos tornando mais manso como ele. Quanto mais nós vemos a grandeza de Jesus e a disposição dele é nos servir e se humilhar por nós, mais constrangido o nosso coração fica pelo amor dele. Mas nós queremos adotar o lema de vida de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, verso 30. Domínio próprio é a capacidade que o Espírito nos dá de dominar as paixões ou desejos da carne, a capacidade de frear os impulsos do pecado. É o tipo de restrições da carne que vem com liberdade de andar espírito, seja impulso relacionado à comida, bebida, sexo, prazeres do mundo, comprar coisa, falar que não deve, fazer o que não deve. Quando o Espírito vem habitar entre nós e quebra o domínio do pecado, ele passa a ser força dominante em nossas vidas. Quando, chegando um pouco para trás, olhamos para o fruto do Espírito como um todo, não cada pedaço, em cada detalhe, mas o fruto inteiro, vocês percebem a característica em comum. Cada pedaço tem um impacto direto do relacionamento da igreja. Quando nós somos pessoas cheias de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nossa igreja será e terá uma atmosfera espiritual celestial. Amém, amados e amadas. Fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Algumas pessoas ilustram o fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, como um cacho de uva, onde cada parte seria uma uva do mesmo cacho. Isso talvez se dê por pensar as palavras de Jesus a dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João, capítulo 15, verso 4 e 5. Já pensou nesse fruto como caráter de Cristo impresso na vida de quem experimenta o novo nascimento a cada dia através do batismo do Espírito Santo? Todos quantos recebem a Cristo pela fé se tornarão um com Ele. Os ramos não são unidos havia por nenhum pedaço mecânico ou ligação artificial. Estão unidos à vinha e tornam-se parte dela, são nutridos por raízes. Assim, aqueles que recebem a Cristo pela fé tornam-se um com Ele. Em princípio, a ação, estão unidos com Ele. E a vida é a vida do Filho de Deus. Obtém sua vida aquele que é vida. O homem regenerado tem uma união vital com Cristo, assim como o ramo extrai seu sustento do tronco principal e por causa disso produz muitos frutos. Assim o verdadeiro crente está unido com Cristo e revela a sua vida, os frutos do Espírito. Os ramos se tornam
como uma vinha, a tormenta não pode levá-la para longe, as geadas não podem destruir suas propriedades vitais, nada é capaz de separá-lo da vida. Qual é o fruto do Espírito? A maioria das pessoas entende o fruto é algo que nasce em uma planta de árvore, arbusto ou planta rasteira. Cada planta produz apenas um tipo de fruta. Ou seja, você pode ter uma fruta alaranjada crescendo em uma laranja, e a maçã e uma macieira, e a mora e o arbusto de amora, etc. Também é provável que algumas vezes os frutos dessas árvores específicas sejam sempre muito doces e muito azedos. Você não pode ter fruto ruim em uma boa árvore ou frutos bons em outra árvore ruim, a menos que tenham sido atacados por inseto ou pássaro. Nesse caso, os frutos individuais podem ser bons ou ruins, mas em geral a árvore mantém o mesmo tipo de fruto. O fruto espiritual é algo que todo cristão deve produzir. Como sabemos se algo é novo, deve ser diferente do antigo, tal como acontece com o novo computador, aspirador de pó, será semelhante, mas deve ser uma versão mais aprimorada do item original. Quando nos tornamos cristãos, é isso que acontece. Ainda seremos a pessoa que éramos, mas gradualmente nos tornamos uma nova pessoa, porque essa obra do Espírito Santo nos torna uma nova pessoa. Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma das frases mais conhecidas da Bíblia. É mais impactante, proferida por Yeshua Mashiach. Presente em Mateus capítulo 6, verso 33, significa que acima de todas as coisas e preocupações da vida, o cristão deve buscar o reino de Deus e sua justiça. Deve-se buscar isso antes de riquezas, prazeres, sonhos, objetivos, ambição, porque o reino de Deus é o mais importante. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 33 e 34. A Bíblia tem poder de transformar. Sim. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus significa priorizar a nossa vida, aquilo que pertence a Deus, antes de nos preocuparmos com as coisas materiais e passageiras. Jesus nos ensina a focarmos no que é eterno e espiritual, em vez de nos perdermos com as preocupações do dia a dia. Mas afinal, onde está o reino de Deus e sua justiça? A resposta está em Jesus. Ele ensinou sobre o reino de Deus em várias passagens. Sua vida e missão tinham como centro esse reino. Muitas de suas parábolas falam sobre esse reino, e sua justiça foi plenamente revelada quando ele se sacrificou lá na cruz, cumprindo o plano da salvação. Para fazer parte desse reino e viver segundo a sua justiça, é necessário um novo nascimento, ou seja, a conversão sincera, a fé em Cristo. Só assim poderemos entender e viver o ensinamento de Yeshua Mashiach, que são o princípio do reino dos céus. Se queremos compreender o reino de Deus, devemos nos dedicar à Bíblia, buscando viver segundo os seus ensinamentos. Como Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, aqueles que ouvem e praticam a sua palavra são como pessoas sábias, que constroem a sua vida sobre uma base firme e sólida, que resistirá aos desafios da vida. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu uma chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram conta, aquela casa não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25.
O que significa buscar a justiça de Deus? Buscar a justiça de Deus significa viver conforme os padrões e valores que Ele estabeleceu. A justiça de Deus está ligada à sua santidade e verdade e envolve agir com retidão, amor e integridade. Quando Jesus fala sobre buscar a sua justiça, Ele nos convida a sermos justos, como Ele é justo. Isso implica de agirmos com misericórdia, perdoarmos uns aos outros e vivermos em harmonia com os ensinamentos do Pai. Buscar a sua justiça significa também reconhecer que sem Cristo não há justiça plena e que é somente através dele que alcançamos a verdadeira justiça diante de Deus. Todas essas coisas vão serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vão serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Quando Jesus diz todas essas coisas vão serão acrescentadas, Ele nos assegura que ao colocarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, Deus cuidará das nossas necessidades, sejam materiais, emocionais. Jesus promete que ao focarmos em sua vontade, todas as coisas, as outras coisas, como alimentação, vestuário e proteção, serão providas por Ele. Essa é a promessa que Deus é fiel e se importa com os detalhes da nossa vida, garantindo o que precisamos viver. Como buscar o reino de Deus e sua justiça? Buscar o reino de Deus e sua justiça começa com uma decisão sincera de seguir Yoshua Mashiach. O primeiro passo é entregar nossa vida a Ele, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador, e nos comprometemos a viver de acordo com seus ensinamentos. Jesus explicou a importância desse novo começo ao afirmar: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Ao aceitarmos Jesus, experimentamos uma transformação profunda, nascendo de novo, renovando nossa mente e coração. Buscar o reino de Deus significa viver em obediência a Ele, praticando a sua vontade em nosso dia a dia. Isso envolve a oração, a Bíblia e a aplicação dos princípios de Deus em todas as áreas da nossa vida. Além disso, a justiça de Deus se manifesta em nossa prática de amar o próximo, perdoar aquele que nos ofende e buscar a verdade em todas as situações. Buscando o reino e a justiça de Deus, entregando a sua vida a Yoshua Mashiach, orando, buscando uma comunhão constante com Deus, lendo, meditando a Bíblia, vivendo de acordo com os princípios de Deus, praticando o amor, o perdão e a verdade em todas as situações, refletindo o caráter de Cristo em suas ações diárias. Quando buscamos o reino de Deus e sua justiça, não apenas recebemos sua orientação e bênção, mas também refletimos o caráter de Cristo em nossas ações e atitudes. Nosso objetivo é agradar a Deus em tudo o que fazemos, vivendo uma vida de honra ao seu nome. Sim, uma vida de honra ao nome de Yoshua Mashiach. Todos nós temos preocupações, dinheiro, roupa, comida, casa, trabalho. Todas essas coisas são essenciais, mas existe uma coisa ainda mais importante: o reino de Deus. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai do céu sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 31, verso 33. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina que não precisamos ter medo do futuro. As aves não guardam comida na geladeira, mas Deus lhe dá o que precisam para comer todos os dias. As flores não fazem compra, mas sempre são bem vestidas. Deus cuida de suas criaturas. Claro que é importante fazer planos e ser precavido, mas isso não deve dominar nossas vidas. Muitas pessoas passam noite em claro, se preocupando com o seu futuro,
mas Deus sabe o que precisamos. Se nós o amamos e confiamos nele, Deus vai suprir nossa necessidade. O reino de Deus, o verdadeiro alvo. Quando ficamos preocupados com as necessidades, sim, do dia a dia, perdemos o verdadeiro alvo de nossas vidas de vista. A vida da terra é passageira, mas o reino de Deus é eterno. Esse é o nosso primeiro tesouro. Sabemos que Deus tem o poder, está cuidando de nós, porque precisamos nos preocupar. As dificuldades vêm, mas Ele nunca nos vai abandonar. Podemos nos dedicar ao reino de Deus sem medo. Aqueles que se dedicam ao reino de Deus são sustentados pelo Senhor. Quando procuramos obedecer a Deus em tudo e a refletir sua glória no mundo, espalhando o Evangelho, como eu estou fazendo, Ele cuida das nossas necessidades terrenas. No reino de Deus, não passamos necessidade, nem precisamos ter medo do futuro. A eternidade é o nosso alvo, a nossa ajuda de chegar lá. Amém? Amém? Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, sim, a nossa vida, nossa primeira obrigação consiste em fazer perguntas que esperamos responder no curso da nossa meditação na palavra, que é o reino de Deus, qual a sua função, qual a participação do crente nos ideais e nas realizações de Deus no reino. Jesus estava pregando o maior sermão da sua vida, estava causando profunda admiração na mente de seus ouvintes e consideravam as suas ansiedades em relação às coisas da vida. Ele resolve dizer-lhe, de maneira absoluta, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa declaração está patente que o lugar que buscar o reino de Deus é agradar a Jesus. Buscar primeiramente a primeira garantia vital para a possessão de todas as demais coisas. Desde o início, podemos dizer que na esfera da religião de Jesus temos o reino e as coisas. Não há terceira alternativa. O que colocarmos em primeiro lugar determinará o resultado de uma vida cristã e feliz. E vida cristã, feliz ou infeliz. Jesus e os discípulos buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Consideremos Jesus o reino. Ao pregar o seu primeiro sermão, Jesus afirmou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 15. Ao integrar o grande sermão da montanha, Jesus colocou ênfase especial na doutrina do reino de Deus. Durante sua conversa com Nicodemos, ele afirmou que ninguém estaria no reino de Deus sem que nascesse de novo. João capítulo 3, verso 5. Ao enviar os 12, lhes ensinou a pregar, dizendo: o reino de Deus é chegado a vós. E quando enviou mais tarde os 70, ordenou-lhes que dissessem: o reino de Deus é chegado a vós. Lucas capítulo 10, verso 9 e 10. Ao se reunir aos queridos na noite da traição para a celebração da ceia, lá estivemos presentes os ideais do reino. Lá estiveram presentes os ideais do reino de Deus. Lucas capítulo 22, verso 20. Capítulo 22, verso 15, 29 e 30. Depois da ressurreição, ao se preparar para deixar o mundo, preparou-se, ensinando a respeito do reino de Deus. Atos, capítulo 1, verso 3. Os discípulos de Paulo, os discípulos, como muito bem dizem os escritos a seu respeito, antes do dia do Pentecostes, passaram a perguntar o que eles receberiam, que proveito material lhe trazia o reino de Deus, mas após Pentecostes se tornaram soldados de Deus, proclamando todos os ideais do reino de Deus. Paulo entrava nas sinagogas e falava com ousadia a respeito do reino de Deus. Atos capítulo 19, verso 8. Em suas epístolas, Paulo
continua a ênfase do reino de Deus. Quem está implicando no mandamento, buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a expressão usada por Cristo para caracterizar no coração dos homens. Quando o amor de Deus inflama o coração do pecador, torna objeto de adoração e serviço. Então o reino de Deus nasce para aquele coração. Quando o reino de Deus é o primeiro, então os meus interesses são o segundo. No capítulo 20 de Paulo, está falando da sua ida a Jerusalém, mas em sua experiência, em sua consciência existe uma nuvem em peso, que o Espírito lhe convencia das provações que o esperavam. Paulo só teve uma decisão: eu irei, sabendo que lá será a minha morte. E foi. Não temos aqui tanto um desprezo pela vida quanto uma consagração, o ideal maior. O ideal é servir o reino de Deus. Sim, quando o reino de Deus é o primeiro, coisas materiais são secundárias. O verdadeiro cidadão do reino jamais seguirá a moda materialista da época. Sim, notemos que a própria ilustração de Jesus usa aqui, ele cita Salomão, que não conseguiu chegar à beleza da veste de um lírio, mas Salomão nos apresenta boa ilustração, segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7 em diante. Quando o reino é primeiro, todos os seus compromissos de ordem moral, social e familiar tornem-se secundários em função do reino de Deus. Por vezes me preocupo com aqueles que professam ser crentes, mas não aparecem na casa de Deus e não dão sua cooperação na obra gloriosa. Mais da metade da igreja não assiste mais o culto. Entretanto, ao ensinar a oração dominical, Jesus disse: venha o teu reino. Não disse venha a nós, mas venha. E não implicou que o reino houvesse vir à toa, mas haveria de vir a proporção que nos dispuseram a colaborar pela sua vida. Amém. Temos que buscar o reino de Deus, amados e amadas. O reino de Deus, Mateus capítulo 6, verso 33. Imagine uma manhã agitada, você acorda atrasada, tem compromissos sérios, importantes a cumprir, crianças para levar à escola, trabalho acumulado de uma lista de tarefas que parece não ter fim. Nessa correria é fácil se perder tentando resolver tudo ao mesmo tempo, sem saber por onde começar. Mas Jesus nos dá uma palavra poderosa em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele nos ensina que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão ajustadas. Hoje vamos refletir sobre como os conselhos simples podem, porém profundo, podem transformar nossas vidas. Exploraremos o que significa buscar primeiro e como isso significa nossas prioridades, decisões e caminhadas com Deus. Desenvolvimento buscando primeiro o reino de Deus, priorizando o eterno. Quando Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus, ele nos chama a colocar Deus no centro de tudo. O reino de Deus não é apenas um lugar distante no futuro, é a presença e o governo de Deus em nossas vidas aqui e agora. É viver sob sua autoridade, buscando sua vontade e seu propósito. Quantas vezes começamos nossos dias preocupados com contas a pagar, trabalho ou problemas do momento? Jesus nos convida a inverter essa ordem. Antes de mais nada, devemos buscar o Senhor. Isso pode ser através da oração, da Bíblia, da leitura da Bíblia, a meditação, ou momentos de adoração. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, alinhamos nossos corações com o seu plano. Lembre-se, quando investimos no que verdadeiramente importa, estamos construindo algo que perdura além do tempo.
tudo aquilo que é passageiro, como riqueza, popularidade, fama, fortuna, roupa, poder, mansidão, mansão, carros e o reconhecimento mundano, eventualmente se desvanece, acaba. Contudo, o reino dos céus permanece para sempre. Lucas capítulo 12, verso 31. Porque a justiça de Deus vivendo com integridade e retidão. Jesus não apenas pede que procuramos o reino celestial, mas também sua justiça. A justiça divina transcende meramente fazer o correto aos olhos humanos, é viver de acordo com os princípios e valores dos céus. É tratar todas as pessoas com amor, misericórdia e bondade. É ser honesto mesmo quando ninguém observa. É perdoar ainda quando é mais difícil. Viver na justiça de Deus frequentemente requer abnegação, dedicação. Pode significar abrir a mão de chances que parecem vantajosas, mas que se contrapõem com a vontade do Pai. Pode significar enfrentar críticas por escolher o caminho reto. No entanto, a promessa de Deus é firme. Aquele que busca a sua justiça será por ele protegido. Todas essas coisas serão acrescentadas. A providência de Deus, Jesus conclui no versículo com uma extraordinária promessa. Todas essas coisas vão serão acrescentadas. Quais coisas? A necessidade básica da vida, alimento, roupa, moradia e outros recursos. Deus conhece nossa necessidade antes mesmo de suplicarmos. Mateus capítulo 6, verso 8. Ele promete suprir nossa necessidade quando colocamos o nosso foco nele. Isso não significa que jamais passaremos por dificuldade ou período de escassez, porém, significa que mesmo nessa situação podemos confiar que Deus Pai está no controle disso. Ele provê de maneira, muitas vezes, que muitas vezes mal compreendemos, mas sempre no devido seu tempo. Pense, Maria, mãe de Jesus, ela era uma jovem simples, desprovida de recursos financeiros, mas ao buscar o Senhor, Ele cuidou de cada detalhe. Do mesmo modo, Deus cuidará de você ao colocá-lo em primeiro lugar. Uma questão de prioridade. O que é mais importante para você, amado e amada? Buscar acima de tudo o reino de Deus é uma questão sobre o que realmente vem em primeiro lugar. Com frequência permitimos que outros assuntos ocupem o lugar mais elevado das nossas vidas. O trabalho, o dinheiro, a diversão, até mesmo as preocupações diárias. Porém, Jesus nos desafia a refletir. Qual é a primeira prioridade máxima? Há uma história que ilustra isso muito bem. O jovem rico, Marcos capítulo 10, verso 17 e 22, ele tinha tudo de bom, riqueza, prestígio, fortuna, saúde, mas quando Jesus pediu que colocasse Deus em primeiro lugar, partiu triste. Ele não conseguiu abrir mão de seus ídolos, dinheiro, fortuna. Quantas vezes agimos dessa forma? Deixamos os nossos sonhos, ambição, medos que tomem o lugar reservado apenas para Deus. Buscar acima de tudo o reino de Deus significa dizer sim a Ele e não às distrações desse mundo. Significa entregar nossos planos em suas mãos e confiar que o seu desígnio é melhor. O convite à confiança, deixe Deus cuidar de você. Buscar acima de tudo o reino de Deus exige fé. Exige acreditar que Deus realmente cumprirá a sua promessa de provisão. Às vezes pode parecer arriscado colocar Deus em primeiro lugar. Talvez pensemos em se dedicar a Deus e as coisas derem errado. Porém, a verdade é que, quando buscamos o Senhor, estamos entrando em uma relação de confiança com Ele. Sim, Deus não é um gênio que realiza desejos. Ele é um Pai amoroso que conhece nossa necessidade e cuida de nós. Quando buscamos acima de tudo o seu reino, estamos declarando confiança nele, que todas as áreas da nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 33, concluído. Caros amados e amadas, buscar antes de tudo o reino de Deus é uma escolha diária que nos desafia.
Não é algo que fazemos uma única vez, e já está. Trata-se de um compromisso contínuo de colocar a Deus em primeiro lugar, não importam as vicissitudes. Quando assim procedo, experimento a paz que somente Ele pode dar e vejo suas promessas se cumprir em nossas vidas. Que possamos, como crente, buscar ao Senhor todo o nosso coração, que nossos dias se iniciem com oração, nossas decisões se guiem pela Sua palavra e nossas vidas reflitam o Seu amor e justiça. Lembre-se, quando buscamos antes de tudo o reino de Deus, Ele cuida de tudo mais, o resto. Que Deus abençoe cada um de nós, enquanto colocamos em prática essa poderosa verdade, o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem, como eu já disse, porque o Pai tudo sabe o que você precisa. Em troca, Ele só exige amor, fé, esperança nele. Finalizando essa pregação, que o Divino Espírito Santo me enviou para ditar a vocês a palavra, eu peço nesse momento que todos aqueles enfermos com doenças malignas, câncer, qualquer espécie de doença, esteja acometido nas camas dos hospitais, estado de coma, em qualquer parte do mundo, e recebam Jesus como seu Salvador, que morreu, que nasceu, morreu na cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, e peço o perdão dos seus pecados, que sejam curados pela unção do Divino Espírito Santo. Neste momento que me é concedida, eu declaro que vocês sejam curados pela morte de Jesus na cruz, que Ele derramou seu sangue, que lave com seu sangue a sua doença que está no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, que você seja recebido de acordo com a sua vontade no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Me despeço dessa pregação com meu ósculo santo a todos amados e amadas, a Igreja Novo Reino de Deus, os fiéis da palavra, a família, os filhos, os quatro cantos da terra. Recebo o meu ósculo santo a todos em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.